Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem. Nós estamos começando aqui o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, 21 de agosto. Eu, Cacilda Medeiros, juntamente com o nosso convidado, que já está aqui no estúdio, vamos ficar com você até às 11 horas, aprendendo mais sobre a nossa Igreja Católica. E hoje, aqui na Arquidiocese Natal, especialmente para os catequistas, é um dia bem festivo, um dia muito significativo para a história da catequese em nossa arquidiocese. Porque daqui a pouquinho, às 11 horas, na Catedral Metropolitana, vai ser instituído o Ministério de Catequista para um grupo de quase 50 catequistas da Arquidiocese de Natal. É o primeiro grupo, a receber esse ministério das mãos do nosso arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha. E nós vamos conversar para entender mais, para saber o que significa esse ministério, com o diácono Sérgio Leandro, que é o coordenador da Comissão Arquidiocesana de Catequese. Diácono Sérgio, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos que nos escutam pelas ondas da nossa rádio 91.9 FM. Então, para nós é uma alegria muito grande poder conversar com vocês um pouquinho sobre esse ministério de catequista que foi instituído pelo nosso querido Papa Francisco e que hoje se torna uma realidade no chão da nossa paróquia local, no chão da nossa igreja local, que é a Arquidiocese de Natal. Então, diácono, para começar, o que é o Ministério de Catequista, que é um ministério novo, instituído aqui na Igreja Católica? Muito bem, Cacildo. O Ministério de Catequista, ele foi um ministério, ou é um ministério, que é instituído pelo Papa Francisco, porém, o Papa Francisco está apenas reconhecendo uma atividade que já é feita, que já é realizada por todos os catequistas nos diversos campos da nossa paróquia e das nossas comunidades. Então, se a gente olhar, por exemplo, para o motu próprio, que é a carta em que o Papa restaura ou chancela esse ministério, ele vai chamar essa carta Antigo Ministério. Por quê? Porque é um ministério já antigo dentro da nossa comunidade eclesial. É um ministério que começou, na verdade, no início da igreja, quando os apóstolos começam a transmissão da fé, a transmitir a fé, a ensinar aqueles que estavam querendo ser batizados, querendo ser cristão. Então, neste exato momento, estava aí a atividade da catequese, estava aí os primeiros catequistas, que é o que é a catequese? É essa transmissão da fé. Então todos aqueles, desde o início da igreja, desde os primórdios da igreja, que vão transmitindo a fé, nós vamos tendo nesta figura, daqueles que estavam transmitindo a fé, a figura do catequista. Então o Papa Francisco, ele vai dizer que essa atividade, essa missão que você exerce de transmitir a fé ao outro, aqueles que estão se aproximando, que estão chegando às nossas comunidades, que estão abraçando o cristianismo, esta atividade, ela deve ser tida, ela deve ser reconhecida como um ministério dentro da comunidade cristã. Então, o que é o ministério de catequista? É exatamente esse reconhecimento da igreja no momento em que você está nessa atividade de transmissão da fé. A igreja está reconhecendo a tua atividade, o que você faz, a sua missão, como sendo um ministério instituído. Por que se diz um ministério instituído? Veja só, Cacilda, nós temos dentro da comunidade cristã, dentro da nossa igreja, dois tipos de ministério. Um ministério que você exerce em vista do batismo. Quando você é batizado, você é chamado a exercer uma atividade dentro da comunidade. Você é corresponsável pela comunidade, né? Então, o leigo, ele exerce uma função primordial dentro da comunidade, ou seja, alguns exercem a função, por exemplo, na pastoral do dízimo, outro exerce uma atividade ou uma missão na pastoral da criança, na Pascom, não é? Na Pascom, exatamente. Então, tudo isso são
trabalhos ou serviços pastorais. Isso é um ministério, é um serviço que a gente exerce. Porém, existem serviços que são instituídos pela igreja, que a igreja institui, que a igreja diz assim, é sua missão, tá certo? Por exemplo, quando a gente fala dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, então, não é função dele primordial de exercer esse ministério. Esse ministério é extraordinário, ou seja, existe alguém que é ordinário. Quem é o ministro ordinário, por exemplo, da Sagrada Comunhão Eucarística? É o diácono, o padre e o bispo. Quando eles não podem exercer esse ministério, o que é que acontece? Ele delega, ou seja, eles chamam pessoas para lhe ajudar nesta missão. Tá certo? Então, o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, por exemplo, ele é extraordinário, ele não é ordinário. Com relação à catequese é diferente. Quando o bispo institui um ministro, ele passa a ser ministro ordinário, ou seja, é dele a responsabilidade. Então, esse ministério é instituído porque cabe agora a esses ministros a missão de catequizar, a missão de transmitir a fé dentro da comunidade. Por isso que se chama ministério instituído, porque é a igreja que está instituindo, está dando essa ordem, né, essa ordem a esses catequistas de transmitir a fé e de exercer a missão de catequizar, de ensinar, tá certo? De ensinar. Então, por isso que se chama ministério instituído. Porque só o bispo pode instituir uma pessoa ao ministério, tá certo? Só o bispo pode instituir uma pessoa aos ministérios ou ao ministério, tá certo? Então, nenhum outro padre, a não ser que seja delegado pelo senhor arcebispo. Aí, neste caso, ele poderá celebrar o rito, não é, de instituição de um ministério, tá certo? Então, por isso que é instituído, porque é o bispo quem institui, tá certo? Ele é o ministro por excelência da instituição de um ministério. Agora, o interessante é a gente perceber que na igreja existem apenas 3 ministérios que são instituídos pela igreja, né? Quais são eles? O ministério de leitor, o ministério de acólito, tá certo? O ministério de acólito e o ministério agora de catequese ou de catequista. E são ministérios que são oficialmente instituídos pela igreja, mas que ainda poucas paróquias têm. Por exemplo, o ministério de leitor, a gente quase não tem conhecimento. Se eu não me engano, Neópolis, eu sei que tem a paróquia Nossa Senhora Aparecida, tem o ministério, tem os leitores, né, que foram instituídos, mas... Porém, não foram instituídos. Não são ministérios instituídos. Por que eles não receberam ainda a instituição desse ministério? Sim. Porque o Papa liberou há poucos dias, né, ou faz exatamente uns 6 meses, que o Papa também liberou esses ministérios de acólito e de leitor, para que o leigo pudesse ter acesso e ser instituído. Isso mesmo. Porém, aqui na nossa arquidiocese, nós ainda não temos esse ministério instituído. Ainda não foi instituído nenhum leitor e nenhum acólito. Tá certo? Tá certo. Veja que no início da igreja, até o Concílio de Trento, por exemplo, nós tínhamos, os ministérios eram chamados de ordens menores. Tá bom? O padre ou o seminarista, quando ele queria ser padre, quando ele entrava na teologia, ele recebia a tonsura. O que era a tonsura? Os padres mais antigos nossos, desculpem lhe interrompendo, mas, por exemplo, Dom Matias, Dom Heitor, né, nossos arcebispos eméritos, eles ainda participaram, ainda receberam a tonsura, porque já escutei eles falando disso. Isso, né? Exato. E a história dos ministérios menores. Pronto, então esses ministérios menores, que passam pela tonsura, passa pelo hostiário, né? Passa pelo acolitato, o leitorato, o subdiácono, até chegar ao diaconato, até chegar ao presbiterato. Então, todos esses ministérios, eles eram tidos como ordens menores, e só quem tinha acesso a ele era o seminarista, alguém que estava caminhando, homens que estavam caminhando em vista do ministério sacerdotal, em busca do sacramento da ordem. Porém, quando Paulo VI chega, ele vai escrever uma carta em que ele vai reduzir
né, essas ordens menores em apenas 2. Ele vai dizer, olha, tem muitas ordens menores, então precisamos enxugar, precisamos reduzir. E aí ele vai, através de uma carta do motu próprio, Paulo VI vai reduzir todos essas ordens menores em 2, que é o leitorato e o acolitato. E aí ele vai dizer, olha, o leigo, mesmo sendo leigo, ele não vai mudar o estado de vida dele, mas eles poderão também receber esses 2 ministérios, tanto o leitorato como o acolitato. Porém, esses ministérios ainda estão muito ligados, na verdade, a quem caminha em vista do sacramento da ordem. Ou seja, só quem recebe até então o leitorato e o acolitato é quem é seminarista ou aquele candidato que está caminhando em vista do sacramento da ordem, o primeiro grau ou o segundo, né, que é o diácono. Os diáconos permanentes também recebem. E isso antes de se ordenarem, ele recebe esses ministérios. Então veja, Cacilda, que é um ministério ainda muito ligado a homens e que caminham para o sacramento da ordem. No entanto, o Papa Francisco, ele vai fazer também uma revisão nesses ministérios, tá certo? Ele vai dizer, olha, nós precisamos ajeitar, porque se o leigo tem acesso, por que ele ainda não recebeu? Cadê o rito desses ministérios que ainda não foi elaborado? Então o Papa Francisco também vai resgatar aí esse pensamento da igreja e vai dizer, e vai abrir agora tanto o leitorato como o acolitato para o leigo, tá certo? Então hoje, para o leigo, homens, para a leiga, né? isso, tanto também, homem como mulher poderá receber esse ministério. Porém, aqui na nossa arquidiocese, em todo o Brasil, na verdade, a CNBB ainda não elaborou um itinerário formativo e ainda não elaborou um rito para que se possa admitir esse ministério. É o contrário, por exemplo, do ministério de catequista, porque o ministério de catequista, o Papa fez a carta, né, de inspiração própria, o motu próprio, antigo ministério, que é do ano passado, né? Isso, o ano passado, e pediu para que isso fosse implantado de imediato, né? Então hoje na nossa arquidiocese, esse sonho do Papa Francisco vai se tornar realidade pelas mãos do nosso arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha, tá certo? Então o Papa pensa, o Papa sonha, o Papa elabora por inspiração própria, ele pede, e nós hoje estamos realizando aquilo que o Papa Francisco pediu, para que o ministério fosse dado a leigos. Então esse ministério, Cacilda, é interessante que se diga, é um ministério puramente laical. Nenhum religioso, nenhuma religiosa, nenhum diácono, nenhum seminarista poderá receber esse ministério, porque ele é próprio para o leigo e leigo catequista. Ah, legal. E aqui, como é que se deu a preparação para esse grupo que vai ser instituído hoje, né, do Ministério de Catequista? Veja só, a CNBB, no início desse ano, elaborou um itinerário formativo para a instituição desse ministério, ou seja, todos aqueles que quiserem receber esse ministério precisarão passar por este itinerário formativo. Então, a CNBB ela elabora 2 caminhos, tá certo? 2 itinerários. O primeiro itinerário para quem já tem mais de 5 anos de atividade catequética na paróquia, ou seja, que já é catequista há mais de 5 anos. Então, esses catequistas precisarão passar pelo itinerário formativo de no mínimo 6 meses. É o primeiro itinerário. O segundo itinerário é para aquele catequista que está chegando agora na comunidade. Então, para esse catequista que está chegando à comunidade, que pretende receber, que deseja receber, que se sente vocacionado para receber esse ministério, eles precisarão passar pelo itinerário formativo de no mínimo 4 anos de formação. Na Arquidiocese de Natal, aqui essa primeira experiência, e em comunhão com o Regional Nordeste 2 e também com a província, nós decidimos, quando eu digo nós, a província eclesiástica de Natal, né, do Rio Grande do Norte, Natal, Caicó e Mossoró,
nós resolvemos, com a orientação também do nosso bispo referencial, Dom Mariano, nós resolvemos elaborar esse primeiro itinerário de 6 meses, ou seja, fizemos um encontro vocacional com esses catequistas, tá certo? A princípio a comissão selecionou 52 catequistas, de toda a arquidiocese. Esses 52 passaram pelo itinerário formativo de 6 meses, fizeram o primeiro encontro vocacional, depois passaram pelo discernimento, pelo um retiro espiritual de 3 dias, até chegar o dia de hoje, né? Então, nesse itinerário formativo, nós estamos concluindo esse itinerário com o rito de admissão, né? O rito do ministério, com 45 catequistas. Por que com 45? Porque 3 já, durante o processo, já pediram para sair. Depois tivemos 2 catequistas que pediram, né, durante o retiro, viram durante o retiro que não era o tempo ainda de receber o ministério, devido à responsabilidade, devido a tudo a isso. Então, diante do Senhor, diante da oração, eles resolveram não continuar no processo formativo, né? E depois do retiro, já a semana passada, um catequista chegou e disse: olha, diácono, eu refleti bastante durante o retiro, rezei, né, falei com o padre da minha paróquia e resolvi que nesse exato momento eu também não estou ainda em condições de receber o ministério, né? Bacana, e por né? isso nós estamos concluindo aí esse itinerário com 45 catequistas que irão receber aí o ministério de catequista. Bacana, né? Assim, ter a consciência de que ainda não se sente pronto para receber o ministério. Ser verdadeiro, né, com a consciência. Isso é um processo de maturidade, né? Exato. É maturidade da fé, maturidade da própria missão, né? A vocação de ser catequista. Diácono, a gente vai para o primeiro intervalo aqui no programa Aprendendo com a Igreja e a gente volta já. Fica aí que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, dia 21 de agosto. Nós estamos aqui hoje conversando com o diácono Sérgio Leandro, que é coordenador da Comissão Arquidiocesana de Catequese. Diácono, nós fechamos o primeiro bloco, você falando sobre esse itinerário formativo, né? Eu queria que você falasse mais sobre o que é visto nesse itinerário. Se você pode dizer, né? Se pode revelar, né, para os nossos ouvintes em que consiste esse itinerário. Pois bem, Cacilda, sim, o itinerário tem um livrinho, né? Um livrinho que a CNBB lançou, porque este itinerário formativo, ele é uma orientação dos bispos, né, do Brasil, ou seja, da CNBB. O Papa Francisco pediu que se tivesse na igreja esse ministério, né? Ele criou o ministério, porém ele deixa a cargo das conferências episcopais, a cargo dessa conferência ou das conferências, criar esses critérios, tá certo? Esses critérios para se adquirir essa atividade ou essa missão, talvez, né? Adaptar para a realidade de cada país, perfeito, né? Perfeito. Porque, por exemplo, a nossa realidade é bem diferente da realidade da Itália, por exemplo, né? Exatamente. Então, quando ele deixa isso a cargo das conferências, então a CNBB elaborou um itinerário formativo e, ao mesmo tempo, levantou critérios, tá certo? Então, o que é que nós temos, por exemplo, neste itinerário? O que é que nós estudamos, né, durante esses 6 meses, que foi o tempo mínimo desta formação? Então, nós partimos do princípio, primeiro, o catequista como sendo um vocacionado, né? Então, trabalhamos um pouco a vocação do catequista, trabalhamos um pouco a espiritualidade do catequista, trabalhamos um pouco a dimensão de iniciação cristã, a catequese como um processo de iniciação à vida cristã, uma catequese como sendo
teológica e mistagógica, tá certo? Nós trabalhamos o próprio itinerário formativo, nós trabalhamos a carta do Papa Francisco, Antiquum Ministerium, né? Então nós trabalhamos também a Bíblia como sendo centro, né, dessa atividade catequética, né, porque a Bíblia é o centro da nossa formação, tá certo? Então, a gente trabalhamos um pouco sobre a doutrina social da igreja, né, a Bíblia como sendo, a catequese como sendo esse meio, esse instrumento de transformação humano e social. Tá bom? Então a gente foi refletindo sobre várias outras temáticas que aí todo catequista pode encontrar aí nas livrarias, um livrinho lançado pela CNBB que se chama Critérios e Itinerários para a Instituição do Ministério de Catequista. Então, Diácono Sérgio, e como é que vocês fizeram a escolha, ou selecionaram, né, esses catequistas, primeiro esses 52 catequistas para a primeira turma que vai receber o Ministério de Catequista aqui na Arquidiocese? Veja só, Cacildo, o primeiro critério foi que nesse primeiro momento só quem poderia receber esse ministério era quem fazia parte da comissão de catequese. Esse foi o primeiro critério, tá certo? São quantos que compõem a comissão? A comissão temos 15. Porém, eu disse, não, eu não posso ficar só com 15 catequistas, não é? Tendo em vista que uns já estavam viajando, outros já ainda não tinham condições de receber esse ministério. Então, enfim, nós precisamos abrir um pouquinho mais. Então, em reunião com o Regional Nordeste 2 e seguindo a orientação também de Dom Mariano, nós pedimos que isso fosse aberto, essa realidade ou esse pedido do Papa fosse aberto de maneira a que nós pudéssemos integrar não só a comissão, mas alguns catequistas que estivessem mais próximos da comissão. Então, o critério que nós utilizamos para selecionar ou para convocar os catequistas para receber esse ministério foi todos aqueles que fazem parte da comissão, né, Comissão Arquidiocesana de Catequese, e aqueles coordenadores paroquiais que estão mais próximos da comissão, tá certo? Então, e todos esses 45 ou os 52, a princípio escolhidos ou selecionados, né, chamados, na verdade, selecionados não, chamados por Cristo, foi exatamente aqueles que estão mais próximos da comissão. Hoje é um dia marcante, né? E eu queria saber de você, o que é que isso significa para a Arquidiocese, né? Hoje, esse dia de hoje, esse momento da instituição de Ministério de Catequista, né? Para essas 45 pessoas, o que é que significa para a Arquidiocese? Eu não diria nem para a Arquidiocese, eu diria para a Igreja, né? A importância desse ministério para a Igreja. Por que para a igreja? Porque o catequista, ele está a serviço da comunidade cristã, ele está a serviço do Evangelho, tá certo? Do Evangelho. Então, para a igreja, ele é um enriquecimento para a vocação laical. Os leigos tendo vez e voz dentro da comunidade cristã. Pois é o leigo que está dizendo assim, olha, o processo de evangelização, eu sou corresponsável por esse trabalho, por esta missão de evangelizar, tá certo? Então, para a comunidade cristã há um enriquecimento carismático no sentido de carisma, não é? É um carisma que está sendo concretizado dentro da comunidade. A comunidade está reconhecendo essa figura do catequista. Ele está dizendo assim, olha, este catequista, ele é responsável por transmitir a fé. Ele é responsável por nos ensinar, nos introduzir dentro da comunidade cristã. Então, por isso é que hoje a igreja da Arquidiocese de Natal, a igreja local, né, da Arquidiocese de Natal, festeja, celebra, faz festa, porque os leigos estão tomando consciência, estão cada vez mais buscando uma fé sólida
para que assim, diante daquilo que ele vive, ele poder transmitir ao outro aquilo que ele escuta, anuncia e vive. Já há alguns anos, sempre no mês de agosto, né, por ocasião do Dia do Catequista, que na Arquidiocese há uma celebração, né, algum momento que marque a celebração do Dia do Catequista. Esse ano, essa instituição é o que marca também a comemoração do Dia do Catequista? Sim, com certeza, Cacilda. Aqui no Vicariato Norte, aqui no Vicariato Urbano, melhor dizendo, né, no Vicariato Urbano, isso foi o que nós programamos para a celebração do Dia do Catequista, porque no Vicariato Norte o Dia do Catequista já aconteceu, foi do primeiro domingo de agosto. Nós estivemos lá, nós estivemos lá no Vicariato Norte com o Padre Josinho, Padre Josino, lá em João Câmara, exatamente, e lá nós celebramos o Dia do Catequista. Tá certo? Fizemos um momento de envio, foi uma celebração muito bonita com os catequistas daquele vicariato. No vicariato urbano, nós deixamos como marco, né, como marco da nossa história, da história da catequese na Arquidiocese de Natal, exatamente a celebração desse ministério, mas também faremos um momento de envio com todos os catequistas que estão participando desta celebração, porque afinal de contas é festa, não é? É momento de festa, tá certo? No Vicariato Sul, nós vamos celebrar o Dia do Catequista no dia 27 de agosto, lá no Santuário Chama de Amor. Nós vamos estar com uma grande parcela dos catequistas no santuário, não é? no santuário, para que a gente possa celebrar esse dia de maneira festiva, de maneira também muito gostosa, com todos os catequistas que lá estarão presentes. Acho que não sei se foi no ano passado, em determinado momento, que o Papa Francisco disse que catequista, né, é uma vocação, né? Que ser catequista, esta é a vocação, não trabalhar como catequista. E aí eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, né? Sobre a vocação de ser catequista. Muito bem, a vocação, ela é algo que é divino, não é? É o próprio Cristo que chama, vocare, a palavra vocação vem do latim, vocare, quer dizer, é um chamado, e só quem chama é aquele que ama. Então, Deus nos chamou, e a primeira vocação que nós recebemos foi a vida, foi a existência, não é? Por isso que a vida, ela deve ser defendida em qualquer que seja a sua instância, não é? A vida, ela é sempre um presente, é sempre a primeira vocação que nós recebemos das mãos de Deus. Agora, depois dessa vocação, nós vamos tendo outras vocações específicas, como por exemplo a vocação à vida sacerdotal, a vocação matrimonial, não é? E também nós temos aí no último domingo, né, dia 28, nós vamos celebrar a vocação do catequista, vocação laical do catequista, ou seja, ser catequista é realmente assumir um chamado que Deus nos faz, não é? E como toda vocação, todo vocacionado, ninguém é chamado para si mesmo, né? Não existe vocação que se realize em si mesma. O padre, por exemplo, não é chamado para si, né? Não existe padre que diga, eu sou feliz porque eu celebro a missa para mim mesmo e nas minhas intenções. Não. Todo vocacionado se realiza quando ele se coloca a serviço da comunidade. É na comunidade que nós vamos nos realizando. Por que eu estou dizendo isso, Cacilda? Porque toda vocação, ela tem duas dimensões, a dimensão divina e a dimensão humana. Nós dizemos sim ao chamado que Deus nos faz, é um sim a Deus, mas é também um sim à comunidade. E todo vocacionado, toda vocação, ela só é realizável, ela só realiza a pessoa quando ele se coloca a serviço da comunidade. Não é? O médico não é médico, por exemplo, para curar a si mesmo. O advogado não se torna advogado, não é? Para defender as causas próprias, não é? Mas ele é feliz quando ele defende a causa do outro, quando o médico cura o outro. É nesse processo que nós vamos nos realizando. Do mesmo jeito é o catequista. O catequista, ele se realiza quando ele é capaz de colocar os seus talentos a serviço da comunidade. Quando ele entende que o papel dele, a missão dele é introduzir o outro na fé que ele professa. É
quando ele entende que o que ele faz na comunidade é exatamente essa transmissão da fé, não é? Transmitir a fé ao outro, introduzir o outro na fé que nós celebramos. Então, por isso é que entender que o catequista é o trabalho do catequista, a missão que o catequista desempenha na comunidade é uma vocação, isso vai mudar muito a nossa maneira de pensar também a catequese, porque não posso mais organizar a minha catequese de qualquer jeito, não é? Eu preciso saber que o que eu faço é importante para a vida da comunidade. Tá bom? E é por isso que isso me requer ou pede de mim um tempo de rezar, tempo de preparar o encontro de catequese, tempo de preparar as atividades relacionadas à vida catequética da minha comunidade, né? Então, quando eu faço isso, eu faço com amor, eu faço com carinho, porque eu faço para a comunidade, mas também eu faço para Deus, né? Então, foi Deus que me chamou. Eu não estou aqui pelo padre, não estou aqui pelo bispo, não estou aqui pelo diácono, mas eu estou aqui porque o trabalho que eu exerço foi um chamado de Deus. Deus me chamou. Então, é ter essa noção. Por isso que o que o Papa fala é fundamental para a nossa compreensão da catequese hoje. Ser catequista é assumir uma vocação, não é? E lembre-se que vocação acertada, vida feliz. Se eu sou realizado enquanto catequista é porque eu me encontrei na minha vocação, na vocação que eu exerço. Ok, diácono, vamos para mais um intervalo, vamos para o último intervalo aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Lembrando que o Aprendendo com a Igreja é patrocinado por você, que faz parte do Clube do Ouvinte aqui da Rádio 91 FM. Então a gente reforça o convite a você que ainda não é sócio, não é sócia do Clube do Ouvinte, a vir aqui à rádio, a entrar em contato, ligar para cá e se tornar um associado do Clube do Ouvinte, que é responsável por manter a programação religiosa no ar. Bom, vamos para um rápido intervalo e rapidinho a gente volta com o último bloco do programa Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 21 de agosto. Hoje conversando com o diácono Sérgio Leandro, coordenador da Comissão de Catequese na Arquidiocese de Natal. E como a gente vem conversando desde o início do programa, hoje é um dia de festa para a catequese, para a nossa igreja particular de Natal, porque daqui a pouquinho, às 11 horas, durante a missa na Catedral Metropolitana, o nosso arcebispo Dom Jaime vai instituir o Ministério de Catequista a 45 pessoas. 45 catequistas que vêm passando por um processo de formação, de preparação para esse momento, desde o início do ano, né? Então, no primeiro e no segundo bloco, o diácono Sérgio muito bem já explicou aqui para a gente sobre o significado desse ministério, né? O que é o Ministério de Catequista, instituído pelo Papa Francisco, através de um documento no ano passado, e o significado de tudo isso para a Arquidiocese de Natal. Mas, diácono Sérgio, a gente pode dizer que existe assim um perfil para ser um bom catequista, né? Qual seria o perfil de um bom catequista? Olha só, Cacilda, o Papa Francisco também já nos orienta com relação a isso, né? Uhum. O que é ser um bom catequista? Primeiro, eu tenho que ter em mente que o catequista, ele precisa ser uma pessoa bem formada, tá certo? Bem formada, ou seja, ele precisa ter, segundo o Papa, precisa ser uma pessoa de vida de oração, né? Primeiro, a oração. Depois, precisa ser pessoa que tenha um bom relacionamento com a sua comunidade, ou seja, precisa ser pessoa de comunhão, né? Pessoa de comunhão. Imagine, por exemplo, um catequista que, em vez de construir muros, em vez de construir pontes, né, constrói muros, ou seja, é uma pessoa que semeia a discórdia na comunidade, na paróquia. Né? Exatamente. Então, isso aí não é um bom catequista. Então, o catequista, ele precisa ser homem maduro de vida de oração, maduro na sua espiritualidade, precisa ter uma boa espiritualidade. Segundo, precisa ser pessoa de comunhão, tá certo? De comunhão. Terceiro, precisa ter uma boa formação bíblica. Quarto, precisa ter uma boa vocação, uma boa formação litúrgica, tá certo? Precisa ter uma boa formação
teológica, precisa ter uma boa formação pastoral, homem de pastoral, precisa ter uma boa convivência e uma boa, um tempo já de vida comunitária, tá certo? Ou seja, o catequista ele não pode ser alguém recém-convertido. Tem um jovem, por exemplo, que passou um ano, se crismou e agora ele quer ser catequista. Então, pega o rapaz que acabou o itinerário crismal, o itinerário catequético, né, recém-convertido, e joga para ser catequista. Não, ele precisa passar por um período de formação. Tá certo? Isso é o que nos diz o Papa Francisco. E precisa ser homem maduro, precisa ter uma maturidade humana. Não pode ser uma pessoa que tem aí as suas como é que eu posso dizer, as suas fraquezas, não é? Possa ser pessoa muito frágeis, entende? Precisa ter uma certa maturidade, porque ele vai ser um introdutor, né? Ele vai introduzir o outro na vida da comunidade. E nós sabemos que na vida da comunidade nós temos pessoas cristãos que são convertidos, né? Que vivem o evangelho, que vivem aquilo que a igreja nos ensina. Existem pessoas que não vivem ali mais ou menos, né? Que são aquelas que dão um pouquinho mais de trabalho ao padre, à comunidade, né? E existem pessoas que não vivem tanto assim a fé. Então na comunidade tem de tudo. Então a pessoa que está chegando, ela precisa ser introduzida nessa realidade, não é? Então o catequista é esse que vai introduzir essas pessoas na vida de fé, na vida da comunidade. Então ela precisa ter uma certa maturidade, não é? Maturidade humana, maturidade afetiva, maturidade pastoral, maturidade em todos os sentidos. Muitas vezes a gente tem pessoas preparadas, né, nas paróquias, pessoas que estudam mesmo, né, assim, se dedicam a estudar a Bíblia, a se aprofundar, né, na teologia, pessoas de fé, de comunhão. E às vezes essa pessoa tem até vontade de, por exemplo, ser catequista, mas tem vergonha, né, de oferecer o seu trabalho, a sua doação. Como é que essas pessoas que sentem assim um chamado, a vontade de ser catequista, como é que elas devem proceder nas paróquias? Primeiro, procurar o padre, né, o pároco. A primeira coisa é manifestar o desejo ao pároco, né? E aí o pároco vai saber exatamente encaminhar essas pessoas, esses jovens, esses adultos, enfim, quem quer que seja, para esse itinerário formativo, tá certo? Nós estamos agora abrindo, a partir do próximo ano, nós vamos abrir a escola catequética da Arquidiocese, né, da comissão. A comissão vai abrir ou reabrir a escola catequética. Então, a escola catequética servirá exatamente para esse processo, né? Para aqueles que estão chegando, que querem, que desejam ser catequista, e para aqueles que já são catequistas poderem aprofundar melhor a sua fé. Porque ser catequista é uma vocação, mas requer também estudo. Duas coisas que o catequista deve fazer bem: rezar e estudar. Não é? Se você não gosta de rezar e não gosta de estudar, você não pode, você não tem as características para exercer um bom ministério catequético, entende? Então, todo catequista, ele é uma pessoa de oração e uma pessoa de estudo. Porque sem escutar a Deus, sem a escuta da palavra, sem a escuta do Cristo, nós não fazemos bem a catequese, né? Sem uma boa escuta. A catequese, uma boa catequese, ela parte sempre da escuta da palavra e parte também do meu estudo pessoal, ou seja, da vida, da teologia, da vida pastoral, entende? De tudo aquilo que a igreja nos oferece, porque a catequese, ela volta a dizer, já disse aqui milhares de vezes, né? Mas é sempre bom repetir que a catequese é a transmissão da fé. E se eu não conheço a fé da minha igreja, o que é que eu vou transmitir?
Entende? O que é que eu vou transmitir? Então hoje, por exemplo, a catequese ela está nessa missão, nessa mudança, não é, de amadurecimento. A concepção de catequese ela está mudando, não é? E uma das reflexões que a gente faz é entender a catequese como sendo uma introdução à vida cristã. É uma iniciação à vida cristã. A catequese, o catequista é alguém que vai introduzir o outro, que vai conduzir o outro na fé da igreja. Então, hoje nas nossas comunidades, nós temos muitas pessoas sacramentalizadas e poucas pessoas iniciadas. Veja, Cacilda, que nós não sabemos, às vezes as pessoas que participam das nossas comunidades, 99% não sabe o que é que significa o ambão, não sabe o que é que significa o altar, não sabe o que é que significa a cor litúrgica, o verde, o roxo, não sabe por que o padre usa roxo, não sabe o significado da casula, não sabe por que o... campanha eleitoral, o povo fica até reclamando, né? Que o bispo está usando verde ou está usando vermelho, né? Exato, achando né? que tem a ver com então, partido político. Exato, então veja. Você né? falou aí que a gente tem muitas pessoas sacramentalizadas e poucas iniciadas. Exato, né? exato. O que significa isso? Sacramentalizada porque muitas pessoas receberam os sacramentos da iniciação cristã. 99% das pessoas que participam hoje das nossas celebrações, todas elas têm o sacramento do batismo, fizeram primeira Eucaristia, são crismadas, porém, essas pessoas que têm esses sacramentos não foram inicializadas na fé, ou seja, não deram a elas os elementos básicos para que ela pudesse decifrar, entender os aspectos da fé, ou seja, entender o mistério da fé. Entende? Então, nós estamos na missa, por exemplo, vou dar aqui rapidamente um exemplo, nós estamos na missa como se nós estivéssemos vendo um filme em mandarim sem legenda. Nós não compreendemos nada do que está acontecendo na Santa Missa. Só entendemos quando o padre levanta a hóstia, que consagrou e baixou e acabou. Entende? As pessoas não sabem, por exemplo, o significado de tudo isso que eu já disse, da procissão de entrada, por que o diácono beija o evangeliário, por que existe uma procissão da mesa do evangeliário, quando o diácono coloca o evangeliário... Um momento de silêncio. Isso, um momento de silêncio. As pessoas não sabem, para elas tanto faz você cantar, cantar uma música, por exemplo, de Roberto Carlos na hora da entrada, ou no canto de meditação, ou cantar uma música de Padre Zezinho, entende? Elas não fazem essa distinção. Então, é preciso entender esses elementos para que você possa entender o mistério da fé e iniciar o outro na vida da comunidade. É exatamente isso, dar a ela os elementos que elas precisam para que elas possam entender o mistério da fé. E a catequese tem uma grande responsabilidade nisso, né? É tanto que hoje a gente fala de uma catequese mistagógica, ou seja, a catequese, o catequista ele tem essa missão de dar às pessoas os códigos que elas precisam para que elas possam fazer uma leitura correta do mistério que nós estamos celebrando, e ao fazer a leitura desse mistério, tudo aquilo que nós celebramos possa fazer sentido também na vida e na existência das pessoas. Hoje a gente vive numa sociedade assim complicada, né? De muitas coisas, de muitas informações, que as crianças já têm acesso a muitas informações através da internet, né? De aparelhos eletrônicos, de celulares, etc. Aí eu lhe pergunto quais são os principais desafios que os catequistas enfrentam para trabalhar a catequese hoje, né, junto a crianças, a adolescentes, a jovens. Veja só, Cacilda, eu acho que um dos elementos que nós enfrentamos, uma das nossas dificuldades, é primeiramente o próprio catequista, ele saber que o conceito de catequese hoje mudou. Quando nós falamos de catequese, estamos falando para uma sociedade do mundo líquido, como dizia Bauman, né? Um mundo onde
tudo aquilo que é sólido começa a se dissolver. As pessoas já não têm mais aquele conceito de família, né, que nós tínhamos antes, porque a família hoje, ela passa também por uma reestruturação, ou seja, está cada vez mais fluida. É um mundo de mudanças. Isso, é um mundo de mudanças. Então, diante dessa sociedade líquida, onde tudo é muito líquido, nada é mais sólido, que tipo de evangelização nós estamos propondo para esta sociedade? Essa é a reflexão que nós podemos fazer enquanto catequista. Então, qual é a catequese que nós estamos dando para estas pessoas, para esta sociedade? Porque a catequese que eu recebi há 10 anos atrás já não fala mais à sociedade de hoje, porque hoje são novas questões, entende? Então, é preciso parar para refletir na catequese que nós estamos transmitindo para os nossos catequizandos. Tá certo? Então, é preciso partir de um ponto em que a catequese hoje, ela é uma catequese da maturidade, né? Em que eu trabalho o meu catequizando para uma maturidade, não mais aquela catequese em que eu chegava e ia brincar, trazia dinâmica para dentro da catequese, e a dinâmica era o centro, tá certo? Mas agora a dinâmica, ela é importante, a pedagogia, ela é importante, mas ela não é o fim. Né? Ela não é o fim. Então, a maior dificuldade que nós temos hoje é fazer com que o catequista entenda que a catequese hoje está passando por uma mudança, né? Por isso o Papa, a Igreja, falar de uma catequese de inspiração catecumenal, né? Uma catequese que acompanha, uma catequese que requer de nós fazermos um itinerário, né? E nesse itinerário o catequista, ele é introdutor. É preciso ver os sacramentos da iniciação à vida cristã ou a catequese de iniciação à vida cristã como uma catequese mistagógica, uma catequese que conduz para dentro do mistério. Bom, diácono, a gente já está aqui nos últimos minutos do programa Aprendendo com a Igreja. E aí eu deixo agora o espaço para você, em nome da coordenação de catequese da Arquidiocese de Natal, deixar a sua mensagem a todos os catequistas, em especial a esses que vão receber o Ministério de Catequista daqui a pouquinho, e também aos catequistas como um todo, né? Pegando aí o mês vocacional e quando celebramos o Dia do Catequista. Então, Cacildo, eu queria apenas dizer aos nossos catequistas que agradecer, né? Primeiro uma palavra de gratidão. Agradecer a cada um de vocês que vivem essa dimensão da catequese, diante de tantos desafios que nós passamos, mas vocês estão ali sempre firme e forte, não é? Transmitindo a fé da maneira, na realidade de cada um, mas estão ali firme e forte, transmitindo a fé. Mas lembre-se sempre que nesta missão vocês nunca estão sozinhos, né? Cristo caminha conosco, Cristo está conosco nessa missão. Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, dizia que é o tempo que a gente gasta com a nossa rosa que faz dela a coisa mais importante. Então é o tempo que a gente gasta com a nossa catequese, com os nossos catequizandos, o tempo que a gente gasta preparando o encontro de catequese, o tempo que a gente gasta com os pais das crianças, conversando com jovens, que faz dele a coisa mais importante para a gente, né? Então, catequista, muito obrigado, parabéns pela missão que vocês desenvolvem, parabéns pela vocação, parabéns pelo sim que vocês dão à igreja e ao Senhor, a esse chamado que Deus faz a cada um de vocês, tá certo? Então, que Deus abençoe cada um, conte sempre conosco e nós contamos com cada um de vocês. Meu abraço a todos e parabéns pelo dia tão especial na vida de cada um de vocês. Obrigado mais uma vez pelo sim de vocês à catequese. Obrigada, diácono. Obrigada pela participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. E também parabéns, né, a você que coordena a comissão de catequese, que é catequista. Parabéns. Que Deus o abençoe nessa missão e na missão de coordenar essa comissão. Obrigado. Então, nós conversamos hoje no programa Aprendendo com a Igreja com o diácono Sérgio Leandro, coordenador da Comissão de Catequese na Arquidiocese de Natal. Obrigada a você que esteve com a gente durante essa hora aqui na Rádio 91, acompanhando o programa Aprendendo com a Igreja. Domingo que vem
a gente se encontra aqui novamente para mais um bate-papo, né, para aprender mais sobre a nossa Igreja Católica. Muito obrigada pela audiência e continue na sintonia do bem. Vem aí diretamente da Catedral Metropolitana, Santa Missa, hoje com a instituição do Ministério de Catequistas para 45 pessoas da nossa arquidiocese. Bom dia, boa semana para você.